gente já fez alguns vídeos, né, Tati, com convidados, e agora a gente tá querendo fazer mais vídeos com convidados, então vocês percebem que o cenário é outro, que a gente vai até a casa do convidado, porque a gente é legal. Tati, eu acho que você faz às vezes, porque afinal é seu professor, não é mesmo? Mais que um professor, o professor Vanderlei Geraldi é um super mestre, um grande amigo, é uma pessoa absolutamente fundamental na minha formação. Eu não seria metade do que eu sou hoje mentalmente se não fosse Vanderlei. Olha só a responsa, hein? É o meu professor referência. Quando eu estou em apuros, eu penso, o que Vanderlei faria no meu lugar, né? É uma grande diferença. Então eu queria, Vanderlei, agradecer muito por você ter topado o convite de conversar com a gente, ainda mais nessa semana do professor, que vai ser um feriado, o vídeo vai sair perto do Dia dos Professores, então é uma homenagem. Obrigado. Só pra gente não fazer um vídeo sobre Deus e sua época, né? Sim. Conseguir algum tipo de recorte, pra gente falar um pouco sobre, digamos que sobre interpretação de texto, para ser mais chulo, assim, né? Mas sobre o que tem acontecido nos últimos anos, assim, com esse fenômeno. Que eu gosto de chamar de burrice, mas não posso mais, porque a Tati não deixa eu chamar de burrice. Mas o que é isso? Eu tenho percebido muito fortemente uma dificuldade de leitura, e não de leitura de romance, de leitura elementar. Vamos começar com o seguinte, né? Reclamar que as pessoas não compreendem o que leem é uma coisa que vem tão antiga desde o tempo que eu comecei a dar aula, portanto da década de 60. Quando na década de 70, em meados dos anos 70, houve uma mudança no vestibular, que deixou de ser simplesmente um vestibular de marcar respostas em um sistema de múltipla escolha, e introduziu de volta no vestibular a redação, era já uma consequência do que estava se observando, que a juventude não sabia ler, não sabia escrever, etc. Se hoje nós temos a mesma crítica da década de 60, da década de 70, é porque não é através de sistemas de avaliação, ao menos, que você vai modificar essas coisas. Acho que hoje tem motivos de outra ordem já. Eu penso que hoje as pessoas estão sempre, todo o tempo, lendo. Elas estão lendo no WhatsApp, ou elas estão escrevendo no WhatsApp, ou elas estão lendo na internet. Não aceito mais essa crítica, que eu acho que é um pouco leve, de que a questão é porque não lê. O meu problema, na verdade, é de outra ordem. Vamos começar com uma seguinte questão. Quer dizer, o desenvolvimento das tecnologias produziu algo bastante estranho para nós, da minha geração, mas que não é estranho para a geração de vocês e que talvez a gente não se aperceba. Na verdade, a memória já não é mais interna, é externa e é materializada. Você não precisa guardar nada na sua memória mais. Interessante. Você tem no WhatsApp, você tem na internet, quer dizer, essa memória passou de ser interna, como foi no meu tempo, e é até hoje para mim, passou a ser materialmente gravada em outro lugar. Então, o que faz com que eu me dispense, digamos assim, de lembrar. Tá? Então, você tem não pessoas que não compreendem o que leem, você tem pessoas que não lembram. Do outro lado, os pensamentos que estão presentes nesse lugar que eu clico e que me é externo, também não me obrigam a eu produzir e pôr aí dentro pensamentos. Quando se fala que a juventude está lá, polegarzinha, como tem um livro que se chama Polegarzinha, tá ok? Polegarzinha, na verdade, o polegarzinho, tá? Ele escreve no máximo 2 linhas e lê 2 linhas. O WhatsApp que ele recebe tem 2 linhas, 1 linha, 3 linhas, tá? Alguns que eu não considero absolutamente problemático, algumas formas de dizer as coisas com emojis, ou dizer as coisas através de abreviaturas. Não tem nenhum problema para mim que espanta certos professores de português. Mano, no meu tempo a gente já escrevia cassete com K e tracinho 7. O problema para mim não é isto, o problema é a quantidade do que você lê. A quantidade não no sentido quantitativo, é no sentido qualitativo, é extremamente contextualizado. Okay? Como é extremamente contextualizado e você está dentro do contexto, não te exige nenhum tipo de raciocínio formal mais amplo.
nenhum tipo de reflexão, tá? Nessa eterna comunicação pelo polegarzinho. Ter essa questão, tá, da velha dialética marxista, tá, da quantidade que gera qualidade, você tem uma redução absoluta nessa quantidade, que produz uma nova qualidade, uma qualidade do pensamento apenas contextualizado. Quando você pega um texto que é descontextualizado, o leitor, espera aí um pouquinho, eu preciso me descontextualizar. Mas ao se descontextualizar, ele se perde na leitura porque não tem nenhum preparo mais para isso, porque as tecnologias rodaram esse preparo. Nos transformaram em sujeitos eletrônicos. E como a eletrônica funciona numa lógica binária, não só é binário, no sim ou no não no teclado, como você tem um raciocínio extremamente binário. Eu chamaria um raciocínio contextualizado, extremamente contextualizado. Ora, a escrita é descontextualizada. Um programa como o de vocês, embora tome, por exemplo, um tema contemporâneo, que os jovens estão discutindo, que as pessoas estão discutindo, na hora em que vocês gravam o programa, já produz um distanciamento de contexto. Na hora em que produz um distanciamento de contexto, você começa a exigir maior raciocínio. Os temas são acima do contexto cotidiano e imediato, okay? A pessoa não aguenta mais do que 6 minutos. Tem muitos comentários no vídeo que a pessoa comenta uma coisa, eu falei, ela não assistiu até o fim. Porque no fim eu rebato isso que ela tá falando. Ela não assistiu até o fim, cretino, não comenta então. Isso que você falou da falta de contexto, né? Ou, na verdade, não é falta de contexto, é você estar muito dentro do contexto. Excessivamente que dentro. Isso causa um problema muito sério, porque hoje, num momento de sadismo pessoal, eu fiquei ouvindo muitos podcasts, né? Porque eu tô muito afim da gente... Mas não tenho a mínima noção do que seja podcast isso. É um programa de rádio, só que não toca na rádio, toca na internet, você baixa lá e ouve. E eles são mais compridos. E como ele não tem imagem, é rádio mesmo, né? Okay. E aí então você consegue fazer uns debates mais profundos e tal. E assim, eu ouvi um podcast de 2 horas, um podcast de esquerda. Eles estavam discutindo essa coisa que rolou na internet, não sei se você viu, de eles ficarem discutindo que o nazismo é de esquerda. Você não sabe que rolou isso? Meses com todo mundo falando que o nazismo era de esquerda, porque o partido chamava Nacional Socialista. Calma, pega uma água. É isso que quando você está tão dentro do contexto que você também não consegue ler outros contextos. Sim. E aí você faz anacronismos desse tipo. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que as pessoas estão tão anacrônicas? E agora quando você está falando isso me caiu a ficha. Eu falei assim, porque elas não conseguem ter distanciamento do próprio contexto. Sim, como a palavra socialista hoje significa esquerda, então todo lugar onde a palavra socialista aparece é esquerda. Quando o Vanderlei está falando que a escrita é descontextualizada e que essa escrita do Facebook, do WhatsApp, é uma escrita muito contextualizada, a escrita não permite que você veja quem está falando, nem um tom, ela é mais ou menos autônoma ou independente do contexto imediato dela. Ela, obviamente a escrita está dentro de um contexto amplo, claro. Mas você não percebe necessariamente um texto um pouco mais longo como uma resposta necessariamente. Você vai ver o contexto para entender o que um texto, o que um livro teórico foi escrito, mas o livro teórico, se você não souber o contexto, não quer dizer... Ele existe, ele tem existe. uma lógica. Ele existe independente, exatamente. ele tem um raciocínio. Aliás, isso próprio. é um das boas qualidades de um livro, né, de um texto ou de uma poder teoria. Se libertar. Quando eu falo que a escrita não tem o mesmo tipo de contexto, eu quero dizer que a escrita tem uma pretensão de uma abstração que permita você refletir sobre os contextos. Ora, é claro que quando eu estou refletindo sobre um contexto, eu estou dentro de um contexto. Tá? Agora, a grande vantagem da escrita é que nós hoje podemos ler um texto de Camões, e não precisamos ser da época de Camões. Okay? Ou nós podemos ler Marx, já que estão falando nisso e dizendo tanta besteira, nós podemos ler Marx e não termos vivido no final do século XIX, começo do século XX. Quer dizer, não precisa isto. Os textos que ficam como clássicos são textos que conseguiram ultrapassar nas reflexões que faz ao imediatismo local e o imediatismo das pessoas que estão em convívio.
Mas agora me diga assim, que a pergunta que sempre fazem pra gente, eu vou passar bomba pra você. Como sair disso? O que você acha que a gente poderia fazer para conseguir reverter isso? Pode ser que eu vá parecer um pouco conservador, tá? No que eu vou dizer aqui, mas vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é necessário, por exemplo, já que nós estamos falando numa semana que é a semana do Dia do Professor e você me pergunta o que fazer, isso implica uma atitude pedagógica, eu penso que uma das coisas que talvez seja urgente fazermos, tá, particularmente nas escolas, é repensar o seu novo papel. A escola já foi no passado o lugar, tá, okay, do catecismo, e esse modelo de ser o catecismo permanece. Tá? Ela já foi um produto da escola dominical, ela se tornou, ao se laicizar, um lugar da socialização de conhecimentos. Hoje os conhecimentos estão disponíveis fora de nós, na internet. Nenhum professor é capaz de, sobre um tema, desenvolver uma aula com maior número de informações do que aquelas que com um clique você descobre. Os conhecimentos e as informações têm outro lugar de acesso que não é mais a escola. Muito bem lá. A questão é não tornar a escola uma tecnologia e dizer, quando você fala assim, como é que eu vou aproveitar a tecnologia na escola? Eu tenho que aproveitar, mas eu não tenho que transformar a escola nisso. Porque a escola hoje é a única instituição em que nós paramos o corre-corre da vida, ok? Deixa baixar o pó, sentam-se adultos e crianças para pensar, não mais para ser informados, para refletir. Quer dizer, se a escola passa a ser esse espaço, responder a uma outra função, não mais a socialização do conhecimento, que é toda essa reforma imbecil que está se fazendo, a reforma a se fazer na escola é repensar qual é a sua função na sociedade contemporânea, uma sociedade que tem computador, uma sociedade que tem internet, uma sociedade em que a circulação do conhecimento não é mais dentro da escola. Então, é um lugar para você trazer essas informações, sentar e pensar sobre ela. Uma imbecilidade de um projeto do DNBL, por exemplo, de uma escola sem partido, okay? Essa imbecilidade tira precisamente a função que a escola tem que ter. Se nós nos habituarmos à reflexão, que exige abstrações, okay? O texto escrito passa liso. Vanderlei, muito obrigada pela participação. É um presente para todo mundo, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Vou fazer só minha mão aparecer, assim, Vanderlei. Não apareceu. Não apareceu. Tinha que ser agressivo, assim.